Alô Brasil, Corujão 30, 3 vezes 4, 12, 120 vídeos, graças a você, a sua audiência, a sua participação, a sua interação com a gente. Estamos aqui para mais uma edição do Corujão no Rafael Oliveira Futebol, celebrando o Corujão 30, né, Rafa? É isso, tudo bem? Alex, Léo, Hoffman, 120 vídeos, hein? Quem diria que a gente chegaria a tantos vídeos? Então, acho que a gente já deve ter falado isso em todos os outros, mas você pode se inscrever nos 4 canais, curtir os vídeos de todos os canais e acompanhar a playlist também completa que tem, além dos links que estão aqui embaixo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem despertado muita expectativa na janela de transferências, hein? O Chelsea. Como chega o Chelsea para a Premier League? 120 vídeos. Nossa senhora, durou, hein, Léo? Rapaz, chegamos, hein? Quem diria? Isso graças aí aos fãs do Corujão, né? Que sempre comentam nos vídeos, deixam like, mandam mensagens, compartilham nos grupos de WhatsApp da família, né? Então, tem tanta porcaria circulando em grupo de WhatsApp da família que o Corujão é sempre uma boa notícia. E, né, não, é verdade. E lá no Bertozzi pelo Mundo, nessa edição, a gente está falando das preliminares da Champions League Europa, né? Em setembro vai ter essa maratona. Normalmente já seria fase de grupos, mas nesse calendário todo torto, a gente vai ter jogos bem interessantes aí, envolvendo inclusive algumas equipes importantes do cenário europeu. Então vamos dar uma geral nisso aí. Antes fosse só o grupo de família, né, Gustavo? Pois é, como diria o Xaropinho, rapaz! Enfim, lá no Assiste aí, Hoffman, vamos falar sobre erros grotescos, bizarros, curiosos na história do futebol, mas nada a ver com campo, erros de arbitragem, falhas de jogadores, não. Falhas fora de campo, tudo isso porque o Roberto Mantini errou a escalação da seleção italiana porque não colocou os óculos. Pois é. E nós vamos falar de brasileiros da Premier League, que está voltando lá no Descamisados. Falando da Premier League, é que nós vamos falar do Chelsea, que se reforçou e muito, Rafa. Pois isso tem sido assunto. Aliás, aqui no canal fiz alguns vídeos sobre o Chelsea aí nesses últimos dias, falando sobre as contratações, sobre como o time pode ser montado. Mas a pergunta que fica, e é legal que a gente debata aqui, é qual é o tamanho do salto que esse Chelsea pode dar? Ele pode, de fato, brigar por título ou ainda é cedo? Qual é o tamanho da diferença em relação a Liverpool, atual campeão, a Manchester City, que conquistou os 2 títulos anteriores? Eu acho que esse pode ser o gancho aí para a gente levantar. Afinal de contas, quando a gente olha para o Chelsea no mercado, a gente vê um time se fortalecendo em todos os setores, praticamente, né? Com o Thiago Silva na zaga, com o Tyrell na esquerda, com o Kai Havertz, com o Timo Werner, com o Ziyech. Então, são nomes muito relevantes. Verdade, o torcedor do Chelsea vai falar, tá faltando um goleiro, talvez falte mais um zagueiro, alguma coisa assim. Claro, sempre dá para questionar em quais faixas, quais setores do campo, quais funções o time pode se reforçar. Mas se a gente for lembrar e comparar com o ano passado, quando o Lampard assume que ele não podia contratar, que ele perdeu o Hazard, que ele teve que apostar nos garotos, que ele teve uma tranquilidade inicial para desempenhar e desenvolver o trabalho, que foi bom na primeira temporada, acho que agora é evidente que tem uma diferença muito grande de material humano. Ele agora vai ser mais cobrado por um desempenho melhor. E aí eu levanto a pergunta aqui, qual é esse desempenho? O que precisa acontecer para ser satisfatório? Brigar por título é sonhar alto demais? Acho que fica claro que o Chelsea entra com a pressão para, no mínimo, brigar ou ser terceiro colocado. É verdade, o Manchester United também terminou bem a temporada. Tem o Arsenal dando sinais. Enfim, mas vou levantar a pergunta e depois a gente volta para falar mais. Diga, Léo. Ô, Alex e companheiros, a gente tem que ver qual vai ser essa nota de corte, né? Ela vai estar na casa dos 90 e tantos, quase 100 pontos? Ou, dessa vez, até pela atipicidade da temporada, essa nota vai baixar um pouquinho, né? Porque a gente tem visto campeões aí de 98, 100, 99, as pontuações estão absurdas dos campeões. Será que o Chelsea está pronto para dar esse salto? Que os reforços do ataque são excelentes, acho que isso é chover no molhado, né? O Timo Werner e Kai Havertz, por exemplo, são 2 dos nomes mais cobiçados da Europa e o time conseguiu levar os 2 de uma vez. E o cenário acabou muito favorável ao Chelsea, né, de uma maneira geral. A gente está falando de um mercado seriamente afetado pela pandemia. Na terça-feira, o André Agnelli disse na convenção aí da ECA, né, dos clubes europeus, que a estimativa é de uma queda do dinheiro em circulação de 20% a 30%. Isso é muito, né? É muito dinheiro a menos circulando.
E o Chelsea tinha um cenário em que ele nos últimos anos vendeu bem e não podia contratar no ano passado. Então o Chelsea estava com dinheirinho ali, cara, e vamos fazer essas contratações. E tanto é que, assim, num mercado normal, você não conseguiria contratar o Kai Havertz sem concorrência. Você poderia até contratar, mas não de só você está conversando. O Real Madrid falou, não, ano que vem a gente conversa, esse ano não tem condição de fazer essa contratação. E para vários outros jogadores de destaque, o cenário foi parecido. Então, o Chelsea conseguiu, por exemplo, correr sozinho em relação a um dos jogadores mais talentosos da Alemanha. Isso é um cenário muito favorável e diferente. Aí você pode até falar, pô, mas aí é fácil falar que o Lampard apostou nos garotos quando não podia contratar, e apostou mesmo, e conseguiu lançar muitos garotos importantes. Mas os garotos continuam lá como opção, né? Você tem que ter um elenco forte, tem que ter um elenco homogêneo e capaz de não sofrer muito quando perde peças. Mas, para não me alongar demais, acho que a resposta básica vai ser, arrumou a defesa? Arrumou a defesa, porque a defesa do Chelsea foi a pior do top 10 na última temporada. O quanto o Thiago Silva, ele resolve o problema. Tio certamente é um upgrade bom em relação ao que o Chelsea tinha, especialmente no aspecto defensivo. Vai chegar o goleiro? Pode ser o Mendy, por exemplo. Ele vai chegar para pressionar o Kepa, para barrar o Kepa? Como é que vai ser? Porque a temporada do Kepa foi desastrosa e a gente está falando de um goleiro de 80 milhões que não consegue entregar nem o básico hoje. Então, para mim, a pergunta está na defesa, porque o ataque eu não tenho dúvida. Você tem dúvida de que o ataque com essa turma vai dar certo? Com o Havertz, com o Werner, com o Ziyech, com o Pulisic, né? Sem falar com as outras opções que tem? Eu não tenho dúvida. A minha dúvida é lá atrás. Se resolver lá atrás, tem chance de fazer um campeonato muito bom. Pois é. Agora, Gustavo, só um detalhe. Que belo teste agora que o Lampard vai ter também, né? Claro, a cobrança será maior, a pressão será maior, porque... o investimento é para brigar por título. Na prática, se isso vai acontecer, depende muito da evolução do time, do sistema de defesa, como o Bertozzi colocou. O Edouard Mendy, se chegar realmente goleiro do Rennes, vai chegar para brigar pela titularidade, não chegaria apenas para ser reserva do Kepa, não, chegaria para brigar para ser titular e a gente não sabe o que o Lampard necessariamente pensa, né? Às vezes o Lampard olha para o Mendy já para ser titular também. Não vai ser uma surpresa para ninguém se isso acontecer por conta do desempenho do Kepa. Toda contratação ela gera risco, toda, sem exceção. Você pode minimizar os riscos com um bom scout, com uma boa pesquisa, quando você contrata um jogador já bem estabelecido. Então, quando eu olho para as contratações do Chelsea, o Chilwell para mim é uma certeza na lateral esquerda. É um jogador que já conhece o campeonato, estava lá. Então, eu acho que a chance do Chilwell dar errado é muito pequena, muito pequena. Hakim Ziyech, Timo Werner e Kai Havertz são 3 jogadores que já se provaram em alto nível. 2 da Bundesliga, um principalmente na Champions League, com desempenho pelo Ajax. Então, são 3 jogadores que já se provaram em alto nível e vêm de outro campeonato. Então, eles têm pelo menos uma necessidade de adaptação a uma competição diferente, ao melhor campeonato nacional de clubes. Mas a probabilidade de darem certo é muito maior do que a probabilidade de darem errado. O Kai Havertz, também pela idade, é o que gera mais expectativa, porque é, entre todos, para mim, o mais promissor. Thiago Silva. O único porém do Thiago Silva, quando a gente analisa a contratação, é a idade. Vai conseguir competir em alto nível e ser a solução para a defesa do Chelsea durante toda a temporada, uma temporada em que o lado físico vai ser muito exigido para todo mundo, não só para o Chelsea. A gente está falando de um calendário, o Bertozzi já fala, no canal do Bertozzi a gente vai falar também sobre o calendário por conta das competições europeias, é um calendário espremido. No final do ano, aquele descanso que a Premier League tinha dado ali na época da virada de ano, já não vai ter nessa temporada. Então, o Thiago Silva será realmente a solução? Talento, experiência, questão de adaptação, tudo isso para mim, de maneira alguma, vai ser uma dificuldade para o Thiago. É o físico. Estará bem durante toda a temporada para ser essa solução? Então, são respostas que entenderemos nas próximas semanas. Por tudo que aconteceu nesse mercado do Chelsea, a realidade do time para mim é terceira força. Principal candidato a brigar pelo título com o Liverpool e City. Liverpool e City são 2 times prontos. O Chelsea não. O Chelsea é um time que fez uma boa temporada. O Frank Lampard montou uma ótima base, ainda mais com os jovens. Isso é bem importante, ter essa base jovem também.
pronta para jogar, Mason Mount, Tammy Abraham, e agora chegam peças mais fortes, mais experientes, com mais técnica, eventualmente também, mas não é um time pronto. Mas para mim é o principal candidato a entrar na briga pelo título com Liverpool e City. Eu fecho com você, Gustavo. Diga, Rafa. Não, eu acho que quando a gente olha para esse pacote de contratações, ele é um pacote muito imponente, assim, ele é um pacote importante, ele é um pacote de peso mesmo. É difícil para qualquer time que seja já um time de Champions, digamos, um time com qualidade, e o Chelsea foi, embora tenha oscilado na temporada e tudo, mas pensando aí no que foi a temporada, e acho que teve muito mais pontos positivos do que negativos no trabalho do Lampard nesse primeiro ano, você receber um pacote desse, eu acho que automaticamente ele te coloca como um candidato, ou pelo menos ele joga a pressão para que você seja um candidato. Para mim, a grande questão aí, na verdade, talvez sejam duas. Uma nessa temporada atropelada, sem uma pré-temporada normal também, uma temporada meio colada na outra, você trazer tanta gente de fora, tendo um processo de adaptação para integrar essas peças, para fazer um time ganhar essa engrenagem, o quanto isso não é mais complicado. Você ter que inserir mais peças dentro de um mecanismo e adaptar todas elas para que elas consigam te dar uma resposta. Aí uma possível resposta é até a seguinte: um fato que me chama muita atenção em quase todas as contratações, e são contratações importantes, é olhar para o discurso dos jogadores que estão chegando. E quase todo mundo falou com o Lampard e falou que o papo com o Lampard foi importante para aceitar, para entender o que seria o espaço que cada um ia ocupar dentro do projeto do Lampard. Eu acho que isso tem um peso. Isso no mínimo é um sinal aí de que o Lampard, como o grande jogador que foi, como um bom treinador que começa a mostrar que pode ser, ele talvez tenha esse lado pelo entendimento de bola, de campo que ele tem, talvez conseguir conquistar o jogador vendendo para ele essa ideia de, eu entendo como funciona isso aí, você vai ficar à vontade aqui, eu vou te deixar jogar do jeito que você quer, porque eu sei como que isso acontece, tudo. Eu acho que tem esse lado que é interessante. A única questão que me impede de falar que o Chelsea inicia a temporada entre os favoritos é o estágio do trabalho dos adversários. E aí eu volto para o tópico que o Léo citou lá no início. Qual é a pontuação necessária para você ser campeão da Premier League? Se a gente olhar para esses últimos anos, a gente viu campanhas históricas por 3 anos seguidos. O Liverpool perdeu um pouquinho de força no final. É verdade, mas foi uma temporada muito atípica também, com paralisação. Se a gente pega o pré-parada, a arrancada do Liverpool, que não foi só uma arrancada inicial, porque já tinha basicamente mais de 2/3 do campeonato, é algo surreal. O aproveitamento do City nos 2 títulos anteriores faz que a gente lembre como é difícil bater times do Guardiola em campeonatos de regularidade, campeonatos de pontos corridos, tanto que são exceções os anos em que o Guardiola é derrotado. Então, será que esse Chelsea, mesmo muito reforçado, ele já vai ter essa maturidade de trabalho tão rapidamente para competir com anos de trabalho do Klopp no Liverpool, anos de trabalho do Guardiola no City? Então eu tenho um pouco de pé atrás por isso, não exatamente por material humano. Acho que por material humano seria uma temporada para a gente iniciar falando, o Chelsea montou elenco para brigar por título, mas por essa questão da regularidade, talvez surpreenda a gente, mas eu ainda não vejo o Chelsea como aquele time que não vai deixar ponto bobo pelo caminho. Vai, semana sim, semana também, ganhar os seus jogos. Não importa se está jogando bem, se está jogando mais ou menos, porque basicamente é isso que City e Liverpool fizeram nos últimos 3 anos. E isso é muito difícil competir. É um pouco do discurso que eu já usei outras vezes aqui, quando a gente falou sobre o nível do Manchester United. No final da temporada, é um United animador, está se acertando, é um time que pode brigar na temporada que vem. O grande obstáculo para mim é regularidade no mais alto nível. Que tem capacidade para subir um degrau? Tem. E o Chelsea claramente está subindo em termos de elenco. Mas eu ainda tenho um pezinho atrás. E do mesmo jeito que no United você tem aí agora um desafio, né, que é encaixar o Van de Beek junto com o Pogba, com o Bruno Fernandes, você tem várias maneiras de pensar esse meio campo. No Chelsea quem vai sobrar, né? Quem vai sobrar? Porque você tem, como eu já falei, você tem garotos muito talentosos ali, você tem Mason Mount, tem Tammy Abraham, que até caiu um pouco da metade para frente da temporada, mas mostrou ser um goleador importante. Que pensa, se você escalar os 3, Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz, vai escalar o Pulisic também? Você acha que você quer que o Kanté corra o dobro do que ele já corre no meio campo para ocupar os espaços?
Não é fácil, cara. É por isso que o Rafa falou é importante, assim. Dá para jogar todo mundo muito bem treinado, né? Tanto o Timo Werner quanto o Havertz têm características muito peculiares. O Havertz pode ser um ponta de lança, pode ser um 9 de mobilidade. O Werner pode jogar com outro atacante, ou como 9, ou aberto. Então você tem muitas nuances ali que sem treino você praticamente vai treinar durante os jogos, né? Então esse começo de temporada ele pode ainda ser importante, mas você não pode perder muitos pontos pelo caminho também, mas importante também para entender, né? Como é que esse time vai render melhor. Só um detalhe rápido em relação a isso. Eu estava tentando pensar aqui, quando foi a última vez para vocês que o Chelsea foi ao mercado? O Chelsea fez, nessa década mesmo, nos últimos anos, chegou a ter mercados com valores muito altos. Mas essa ideia de uma mudança de nível, de patamar, ela me lembra muito aquela primeira parte do Abramovich, quando o clube ia ao mercado, contratava em número, ou seja, em quantidade, mas em qualidade, e o impacto, só que era uma outra época de Premier League, era um outro contexto também, aquele impacto esperado já era o impacto da classificação do ano seguinte. Eu acho que essa janela do Chelsea é bem diferente de todas as anteriores, mesmo as janelas em que o Chelsea gastou bastante. Para mim, ela tem mais a ver com a década passada. De certa maneira, é uma janela de um clube que acabou de ser comprado, né? É a impressão, né? Um clube que acabou de ser comprado por um milionário. Na época, ó, vocês estão vindo, hoje o vizinho vai participar aqui, viu? Aqui também. Começou alguma obra aqui que eu tô deixando até mudo o microfone quando eu não falo, que tá pesado o negócio, mas a impressão que dá é janela de transferências de clube que acabou de ser comprado por um milionário na era pré-fair play, porque hoje em dia, se o milionário compra, já não consegue fazer o que o Abramovich fez no início. Tipo Kesman, Wright Phillips, aquelas, não? A qualidade a gente só lembra não se mostrou a a gente melhor. só lembra das que deram certo, né? É lógico. Deram muito certo, né? Pra você pensar, pô, Drogba, Robin, o tamanho que eles ganharam depois, todo mundo já sabia que eles eram promissores e tal, mas acho que o tamanho que eles ganharam depois não dava para imaginar, e foram sensacionais. Mas eu tô curioso para ver, cara, e para a Liga é importante, né? Assim como a gente sempre fala da Premier League ser super competitiva, mas nos últimos anos foi sempre de um ou dois, né? Coisa que a gente fala dos outros, mas não fala da Premier League. Então, pô, tomara que a gente tenha, de fato, 3, 4, 5 brigando, pô, tomara, é o que a gente espera aí. E aí vale o convite pro canal do Alex, né, Alex? Que lá a gente tá falando especificamente dos brasileiros, como é semana de Premier League, é bom a gente falar também disso aí, né? Podemos lembrar, só precisamos lembrar que a Premier League começa agora no final de semana, o Chelsea vai pegar o Brighton fora de casa, é isso? Segunda-feira. Na segunda-feira. Jogos sábado, domingo e segunda, claro que alguns times não jogarão, o City não vai jogar, quem mais? O United também não. O United também não vai jogar por conta do final da temporada, que foi um pouco mais demorado, né, Rafa? É isso. Essa primeira rodada vai começar sem 2 jogos, né? Então são 8 jogos. Quer dizer, não que a rodada não tenha os 10 jogos, mas não no primeiro fim de semana de temporada da Premier League. E tem um Tottenham e Everton, tem Liverpool e Leeds. São jogos bem interessantes a partir do próximo sábado. Você vai acompanhar nos canais esportivos da Disney. E, aliás, da rodada no sábado, logo cedo, tem Fulham e Arsenal. Destaque, bom, City e Aston Villa adiado, Burnley e Manchester United também no domingo tem West Bromwich e Leicester, Tottenham e Everton. Segunda-feira tem o Sheffield e o Wolverhampton, além, claro, do Brighton e Chelsea. Então, semana que vem, pelo jeito, nós vamos falar, teremos muitos assuntos para falar da Premier League, né? Teremos. Semana que vem estamos de volta, então. É isso, Rafael Oliveira Futebol, no Bertozzi pelo Mundo, no Assiste aí Hoffman e também no Descamisado, você fica ligado no Corujão 30.